Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, minha família, enchei-vos. Que vocês possam se sentir bem acolhidos, que possam sentir amado e querido por esse Deus maravilhoso. Que agora, neste momento, já vamos invocando a Santíssima Trindade no meio de nós. Que nós já possamos sentir a presença desse que nos acompanha a todo instante, a todo momento. Cantemos essa música. Em nome do Pai e do Teu Filho, do Teu Santo Espírito, estamos aqui, Senhor. Em nome do Pai e do Teu Filho, do Teu Santo Espírito, estamos aqui, Senhor, pra te louvar, te bendizer, te adorar, te encontrar, pra te dizer, é meu Senhor, não há outro lugar que eu possa estar, Senhor. Não há outro lugar que eu possa estar, Senhor. Não há outro lugar que eu possa estar, Senhor. Pra te louvar, te bendizer, te adorar, te encontrar, pra te dizer, és meu Senhor, não há outro lugar que eu possa estar, Senhor. Não há outro lugar que eu possa estar, Senhor. Não há outro lugar que eu possa estar, Senhor. Possamos abrir nosso coração e entregarmos aos braços de Nossa Senhora. Que a gente agora, neste momento, que a gente possa estar sentindo, sendo abraçada por Nossa Senhora. Sentir esse colo de mãe, essa vontade desse carinho, que a gente possa colocar a nossa cabeça no colo de mãe e sentir o seu carinho, o seu afago, a doce singela. Como é gostoso saber que a Senhora está conosco, que a Senhora está a todo momento nos conduzindo, nos mostrando o caminho certo. Ah, Mãe querida, mesmo diante das nossas teimosias, desses corações duros, a Senhora sempre vem para nos mostrar, para nos amparar, sempre vem nos dar uma direção. E eu só tenho a agradecer a Senhora, Mãe querida, por tanto carinho, tanto amor. Como é bom, como é gostoso saber que eu tenho esse amor de mãe que me acompanha a cada minuto da minha vida. Vem, Mãe querida, vem ficar comigo.
singela, doce, pura, Maria de José, Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. Seu nome é Maria de Deus, Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhido, olhos voltados para o céu, e por eles construir a nova vida, a nova vida. Mãe da obediência, da graça e do amor, que os homens se encontrem no filho desta flor. Seu nome é Maria de Deus, Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhido, olhos voltados para o céu, e por eles construir a nova vida, a nova vida. Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhido, olhos voltados para o céu, e por eles construir a nova vida, a nova vida. Cada noite, a cada quarta-feira, eu fico ansiosa para a gente clamar essa presença do Espírito Santo de Deus no meio de nós. Como é lindo ter a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, no nosso caminhar, no nosso agir, no nosso falar, no nosso pensar. Nós devemos todos os dias lembrar do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, fica comigo hoje. Fica comigo hoje, Espírito Santo. O que vamos fazer junto hoje, Espírito Santo? Nós devemos fazer essa pergunta a todo instante, todo momento. Nós devemos estar clamando ao Espírito Santo, louvando pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu carinho. Vem, Espírito Santo, desça sobre nós a tua graça, a tua unção. Me fortaleça nessa caminhada, Espírito Santo, porque sem ti, Espírito Santo, eu não sou nada. Sem ti nós não somos nada. Eu não sou capaz de dar um passo sem ti, Espírito Santo. A minha vida é guiada por ti. Vem, Espírito Santo de Deus, venha sobre cada um de nós essa noite. Vem transformar o meu coração, vem transformar o seu coração, que a gente possa, Senhor, que a gente possa sentir cada dia mais a tua presença, o teu amor no meio de nós. Vem, Espírito Santo de Deus, vem com a tua unção, com a tua graça sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Espírito Santo, com teu poder
abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Oi, minha família. Mais uma noite estamos juntos para conhecermos mais um pouco da nossa palavra de Deus. E a cada dia percebemos como é grandioso a nossa palavra. Vamos conhecer essa noite mais um pouco da nossa Bíblia. Ouçamos. Boa noite, família, enchei-vos a paz. Sejam todos bem-vindos. A leitura de hoje que eu estarei meditando com vocês está no livro de Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com toda retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi o Senhor. Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, além do rio, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos o Senhor. Amados irmãos, o livro de Josué, ele nos relata o cumprimento da promessa, que seria a terra prometida. Como nós vimos no livro de Deuteronômio, no último capítulo, Moisés morreu. E como Josué era sucessor de Moisés, ele foi o escolhido por Deus para que essa promessa se cumprisse. Então, Deus colocou Josué no lugar de Moisés para que ele colocasse aquele povo na terra prometida. E durante esse período, nós podemos presenciar que Josué foi um homem muito guerreiro, batalhador, obediente, um servo muito temente. E Deus usou Josué para impor, né, as ordens para aquele povo. Então Deus dava as coordenadas para Josué para que aquelas pessoas pudessem vencer as suas batalhas.
E diante de tudo aquilo que Josué viveu com Moisés, ele escolheu a ser aquela pessoa a praticar as leis, os mandamentos, tudo aquilo que foi prescrito na época de Moisés. Então, Deus vem nos falar, diante de tudo aquilo que nós vivenciamos, nós precisamos ser esse Josué, ser temente a Deus, fazer aliança com Deus a todo instante, selar um pacto com Deus, independente do que nos aconteça. Quando estivermos diante de batalhas, nós temos que colocar Deus à frente como aquele povo colocou. E nós podemos ver nesse livro uma história linda sobre Raabe. Raabe era uma prostituta. Ela exercia essa profissão por força maior. E Raabe, dentro de Jericó, ela teve a oportunidade de conhecer a história de Moisés. Tudo aquilo que Deus havia feito através de Moisés. E através dessa história, de tudo aquilo que ela foi tendo conhecimento do que Deus era capaz de fazer, o coração dela foi se transformando. E Raabe começou a ser uma pessoa temente a Deus, uma pessoa de fé, uma pessoa que sentiu no coração o desejo de ser obediente a esse Deus que pôde fazer tantos milagres, tantos prodígios. Quando eles foram para conquistar Jericó, Josué introduziu dentro de Jericó 2 pessoas. E essas 2 pessoas foram acolhidas por Raabe na casa dela. Raabe escondeu eles. E diante do que Raabe tinha feito pelos servos, né, de Josué, então Deus poupou. Deus poupou a vida de Raabe e de sua família quando as muralhas de Jericó foram destruídas. Então Raabe e sua família seguiram Deus, foram conhecer tudo aquilo, conhecer e vivenciar tudo que ela ouvia, né? Ou tudo aquilo que ela ouve, né? Pôde conhecer da história de Moisés, ela pôde vivenciar a partir do momento que ela pôde acompanhar Josué com o seu exército rumo à terra prometida. E nós podemos também presenciar a história de Acã. Acã, ele foi uma pessoa desonesta. Ele acabou cobiçando as coisas de Deus e acabou roubando aquilo que era de Deus. E diante desse pecado que ele cometeu, ele foi punido. E a punição dele foi a morte. Acã morreu apedrejado. Nós vivenciamos também a partilha das terras. Tudo aquilo que foi prometido quando Moisés era vivo pôde ser cumprido através de Josué. Meus irmãos, a história de Josué nos leva a refletir como anda a nossa fidelidade a Deus, como eu estou agindo diante de tudo aquilo que eu vivencio. Deus hoje, através da história de Josué, quer fazer de você esse soldado, esse guerreiro. Deus coloca você à frente da sua família, à frente dos seus amigos, à frente do seu trabalho, para que você possa ser essa pessoa orante, guerreira, lutadora, uma pessoa
que procure a estar sempre na presença de Deus, a renunciar aos deuses que estão aí pelo mundo afora e ter a firme convicção, igual Josué teve, Senhor. Meus irmãos, é isso que nós precisamos. Ter na nossa mente essa certeza de que eu e minha casa serviremos ao Senhor na terra prometida que Deus nos dá, que é o céu. Amém? Olá, boa noite, irmãos, a paz. Hoje eu vou estar partilhando com vocês o livro dos Juízes e a partilha está neste livro, no capítulo 14, versículos de 5 a 7. E na palavra diz: Sansão desceu com os pais a Tâmna. Quando chegaram às vinhas de Tâmna, apareceu de repente um leão, rugindo, que arremeteu contra ele. O espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele despedaçou o leão como se fosse um cabrito, sem ter coisa alguma na mão, e não quis contar isso a seus pais. Depois desceu a Tâmna e falou à mulher que lhe agradava. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos e irmãs, o livro dos Juízes, ele é um livro que tem, é composto de várias narrações épicas que aconteceram na época na qual ele foi escrito. Ele é escrito ali num período onde demora-se em torno de 200 anos aí, esse período não tem a sua autoria. O livro dos Juízes não tem autoria, né? Então o autor é desconhecido, mas que naquela época haviam homens que tinham ações, né, heróicas, que desbravavam e foram chamados como juízes. E dentro do livro dos Juízes ele vai contar um pouquinho da história de Sansão, um homem que foi eleito, mas que foi desobediente, que vai enfrentar um pouco da paciência divina. Um homem que não deixou de cumprir a missão ao qual ele tinha sido destinado, mas que ele tem que ele, por sua desobediência, recebe um castigo divino, mas ele ainda acredita que a misericórdia de Deus ainda vai triunfar. O livro dos Juízes também é escrito num período onde as tribos israelitas haviam sido libertas, né, durante um momento, e essas tribos elas acabam sendo corrompidas pelo pecado das cidades, das tribos vizinhas, que eram as tribos dos filisteus. Essas tribos praticavam idolatria, tinham alguns costumes que não eram da vontade do Senhor. E então, no livro dos Juízes, essas narrações, tanto a de Sansão quanto as demais que o compõem, vêm para mostrar para nós que o povo pecou, que o Senhor inflama a sua ira contra eles, mas que Deus promete um Salvador. Então, o livro dos Juízes mostra para nós que o povo pecou, que o Senhor fica um pouquinho bravo com esse povo, mas que o Senhor, na sua divina misericórdia, mostrando para esse povo que Ele é o Senhor de tudo, o dono de tudo, manda o seu Filho, único Salvador, para libertar esta humanidade. Quanto à palavra que partilhei com vocês, o que nós podemos ver que quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos uma força que nós podemos ser como Sansão, de derrubar, de matar um leão como se ele fosse um cabrito. Então, que nós possamos todos os dias exercer a nossa vida de oração, nós possamos ter fé e nos fortalecer e pedir ao Espírito Santo de Deus que seja sempre o nosso companheiro, que o Espírito Santo de Deus esteja sempre conosco, porque Ele é a nossa força, é através dele que nós podemos vencer todas as armadilhas do inimigo e tudo aquilo que vem como um obstáculo para cada um de nós. Amém? Boa noite, amados. Tudo bem com vocês? Essa noite nós vamos meditar também sobre o primeiro livro de Samuel.
Então eu vou ler agora, a gente vai ler agora uma passagem que está no capítulo 17 do 1 Samuel, capítulo 17, versículos 45 e 46. Aí depois a gente vai meditar sobre o primeiro livro de Samuel. Então vamos lá. Davi respondeu: Tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus das fileiras de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu vou te matar, vou cortar tua cabeça, e darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar do livro de Samuel. Na verdade, são 2 livros de Samuel, né, que está no Antigo Testamento e fazem parte dos chamados livros históricos. Então, mas hoje a gente vai falar só no primeiro livro de Samuel. No primeiro livro de Samuel marca o início da formação da monarquia do povo de Israel. Foi quando o povo pediu a Deus, a Samuel, que eles queriam um Deus para adorar. A mãe de Samuel, Ana, ela era uma mulher estéril. Um dia ela se prostrou em terra e clamou em oração a Deus para que se fosse a vontade dele, que ela engravidasse. E que se ela engravidasse, ela consagraria e entregaria o seu filho para servir o Senhor Deus no templo, junto dos sacerdotes, né? E Deus ouviu sua oração, e ela engravidou do primeiro filho, o qual ela deu o nome de Samuel. E ela cumpriu com a sua palavra, ela levou o filho para ser consagrado e entregou no templo para ele servir junto aos sacerdotes, servir a Deus. Samuel foi o único homem que a Bíblia relata que foi sacerdote, profeta e juiz do povo de Israel. Um homem justo e obediente a Deus. Mas, com o passar dos anos, o povo de Israel quis ter um rei, para que pudesse, a quem eles pudessem servir, né? Que era a vontade daquele povo, ter um rei como outros povos também tinham. Isso, na época, quando eles pediram a Samuel, Samuel se enfureceu e também desagradou a Deus, porque Deus já era o rei de Israel. Ele já era, não precisava de um rei de carne, um humano para ser o rei. Deus já guiava aquele povo através, falando com Samuel, e não precisava, mas Deus não se agradou. Mas, porém, como Deus é muito bom, ele permitiu. E falou para Samuel que Deus, escolheria um homem para ser o rei do povo de Israel. E o levaria até Samuel para ele ungí-lo em nome do Senhor, em nome dele. Aí foi o que aconteceu com Saul, que era um homem alto e bonito. A Bíblia fala que não existia um homem tão belo quanto Saul. E foi quando Samuel encontrou Saul. Saul estava procurando algumas mulas que haviam se perdido do seu pai. E aí Samuel o encontrou e Deus já falou que era aquele homem. E da mesma hora de umas mulas de pastor, ele passou de uma tribo pequena, que era a menor tribo de Israel, já foi consagrado como rei. Porém, Saul pecou. E Samuel disse que o seu reinado seria curto, pois Deus havia se arrependido de tornar Saul rei. E durante uma batalha entre o povo de Israel, o exército de Israel, contra os filisteus enviaram Golias, né, que era um gigante guerreiro, desde criança ele tinha sido treinado e criado na guerra. E
Golias lançou um desafio ao exército de Israel, que se tivesse um homem no exército de Israel que pudesse lutar contra ele e matá-lo, os filisteus se renderiam ao povo de Israel, ao exército de Israel, e seriam escravos do povo de Israel. Só que se acontecesse o contrário, o povo de Israel deveria se render e ser escravo dos filisteus. Nisso, todo o exército, inclusive Saul, ficou com muito medo, porque era um homem, esse Golias era um guerreiro muito forte que estava lutando pelos filisteus, muito alto e forte, e eles pensavam que não ia conseguir vencer esse gigante, o Golias. Porém, como Deus já sabia que seria um novo rei, e apareceu esse jovem chamado Davi, que aceitou o desafio e falou que enfrentaria o Golias. E é o que a passagem que a gente viu agora há pouco, né? Ele, ungido por Deus, já tinha sido ungido por Samuel, já tinha ungido ele, e ele foi e enfrentou, confiando em Deus, enfrentou esse Golias. E Golias não era um homem guerreiro, nunca tinha sido guerreiro, inclusive Saul, o rei, falou que desdenhou dele, né? Falou, como um rapaz de baixa estatura como você vai vencer um guerreiro como Golias, que foi criado em guerra, e você é assim, um simples pastor de ovelhas? Mas ele não, ele teve a confiança que ia vencer o Golias. E foi o que aconteceu. Ele colocou 5 pedrinhas no embornal dele, que ele carregava, e tacou uma pedra no Golias, e Golias já caiu, já desfalecido, e ele acabou arrancando a cabeça, né, do Golias. E depois disso, o povo todo de Israel gostava muito de Davi. Davi entrou na graça do povo, o povo tudo saudava Davi, todas as incursões de guerra que Davi ia, o povo gostava. Isso enfureceu o rei Saul, que decidiu matar Davi e começou a persegui-lo. Perseguiu muito, 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 só que não conseguia pegar Davi. E por 2 vezes Davi chegou próximo ao Saul sozinho, teve a oportunidade de matá-lo, o rei, mas ele não matou, porque ele sabia que Saul era um homem ungido por Deus. Não convém ele matar Saul. Então ele não matou. E com o passar dos anos, Davi foi cada vez mais ganhando a simpatia do povo, e durante uma batalha entre o povo de Israel com os filisteus, veio o que Deus já tinha cumprido, os planos de Deus, né? Que Saul foi morto em campo de batalha, juntamente com seus 3 filhos. Um deles era Jonatas, que era muito amigo mesmo de Davi. E depois disso, e a partir daí, começou o reinado de Davi, que vai se estender mais para frente no segundo livro de Samuel, que nós veremos mais para frente. Mas o que fica, a palavra que fica mais presente assim, foi a questão do Golias, Davi matando Golias. É o que acontece hoje em dia com a gente. Quantos e quantos Golias nós temos que matar hoje em dia? Quando a gente passa por alguma situação difícil, algum problema, qualquer problema que seja, uma doença ou um problema que a gente vê que não, isso eu não vou conseguir enfrentar, isso é muito para mim, não é possível, eu não consigo, mas Deus vem mostrar nessas palavras que é possível sim. Quando se tem Deus no coração, quando se tem Deus à frente de tudo, é possível a gente destruir todos os Golias que aparecem na nossa frente. As dificuldades, por mais difícil que elas sejam, como o povo mesmo de Israel, o exército de Israel ficou com medo, ninguém acreditava, nem mesmo o rei Saul acreditava que ia conseguir matar aquele gigante. E um homem de baixa estatura, mas com muita fé, e sabendo, crendo em Deus, acreditando nas palavras de Deus, ele foi lá e matou o Golias. E que isso sirva de lição para a gente, né? Quando a gente está passando por alguns problemas, sempre o nosso Deus é maior do que de qualquer problema.
e a gente pode, sem dúvida, matar qualquer Golias que aparece na nossa vida. Amém, meus irmãos? Boa noite, irmãos e irmãs. Estou aqui para partilhar com vocês mais uma palavra do Senhor. Nossa palavra hoje está em 2 Reis, no capítulo 5, versículos de 14 a 17. Pedimos então ao Espírito Santo que nos ilumine para absorver, refletir e colocar em prática mais uma lição que Deus deixa para cada um de nós. Essa leitura fala a respeito de Naamã. Naamã era o general do exército da Síria. E a passagem diz assim: Naamã desceu ao Jordão e banhou-se ali 7 vezes, como lhe ordenara o homem de Deus, e sua carne tornou-se tenra como a de uma criança. Voltando então para o homem de Deus, com toda a sua comitiva, entrou, apresentou-se diante dele e disse: Reconheço que não há outro Deus em toda a terra, senão o de Israel. Aceita este presente do teu servo, pela vida do Senhor a quem sirvo. Replicou Eliseu: Não aceitarei nada. E apesar da instância de Naamã, ele recusou. Então Naamã disse: Se não aceitas, permite ao menos que se dê ao teu servo da terra deste país, tanto quanto possam carregar 2 mulas, porque doravante este teu servo não oferecerá mais holocausto nem sacrifício a outros deuses, mas só ao Senhor. Palavras do Senhor, graças a Deus. Irmãos, nesta leitura de hoje, percebemos que é mencionado o homem de Deus. O homem de Deus é aquele que está próximo ao Senhor, é aquele que conversa com o Senhor. E, portanto, Deus sussurra, Deus suscita palavras de bondade, palavras de cura, palavras de libertação. Aqui, Naamã, que era um general, como eu já disse, do exército da Síria, se depara com Eliseu, um profeta de Israel, terra onde ele, como general, já tinha feito alguns feitos, tinha ganho algumas guerras. E ele imagina que o seu poder de general, seu poder do dinheiro, seu poder de riqueza, poderia comprar alguma coisa. Mas Naamã é bem claro com ele e demonstra em suas palavras que Deus ultrapassa fronteiras para curar. O Deus é o Deus da vida, e esse é o Deus que ele levava. Ao ser curado, Naamã também, ele aprende que a vida é dom de Deus e não objeto de troca. E por isso reconhece Deus como o Senhor de sua vida. A palavra homem de Deus é o que me prendeu nesses breves versículos. Homem de Deus. Sim, homem de Deus é aquele que não faz trocas, mas sim reconhece Deus como o digníssimo, como o altíssimo. É aquele que glorifica ao Senhor. É aquele que põe as glórias da sua vida como graça divina, ou seja,
somos agraciados pelo dom da vida, pelo dom da cura. Por tudo isso, Deus nos professa seus milagres, coloca em prática o seu poder, né? Nessa passagem, um pouco antes, também fala a respeito de que Naamã, a princípio, não acreditava. Se puderem, leiam todos esse versículo 5, que aí também depois fala a respeito daquele que estava perto de Naamã, do profeta, perto daquele que adorava a Deus e também caiu em tentação por conta de bens materiais. Aqui também revela que Naamã desceu ao Jordão, ou seja, ao Rio Jordão, aquele mesmo rio onde Jesus recebeu o batismo. Muito importante, irmãos, saber que a água do batismo é uma água que cura. E naquele momento Naamã também recebeu um batismo no Espírito Santo, um batismo para a fé, um batismo para acreditar que Senhor é o Rei dos Reis. Que bom, irmãos! Lá no Antigo Testamento, esta leitura de Reis está no Antigo Testamento. Lá, os sinais e prodígios já existiam na vida dos homens. E isso perdura. Deus também veio aqui na terra. Jesus Cristo veio para dizer que o Deus, Ele, Jesus e Deus, eles são os reis da vida, os reis da cura. E por isso nós devemos professar a nossa fé a esse Deus. Porque Deus não quer nada em troca. Ele quer apenas espalhar a sua misericórdia. Ele quer apenas curar. Aqui mostra também que Deus não faz acepção a pessoas. Naamã era um general do exército da Síria, como eu já disse para vocês, e na leitura diz isso. Mas ele foi até um profeta, um homem de Deus. Creu, acreditou nas palavras e foi curado. É isso aí, amém, irmãos? Que essas palavras cheguem ao seu coração e que leve você a uma reflexão sobre essa passagem da Bíblia. Um abraço, tudo de bom para vocês. Deus nos abençoe. Amém. Essa semana nós estudamos um pouco mais sobre os livros históricos. E a gente pode ver a grandiosidade deste livro para cada um de nós. Que a gente possa se aprofundar. E a gente vai conseguir perceber o que Jesus vem dizer para cada um de nós. Lá em Josué, que narra a história da conquista da terra prometida pelo povo de Israel, Deus vem mostrar para cada um de nós que Ele cumpre as nossas promessas, que Ele havia firmar aliança conosco. Mas a gente precisa ter uma certa obediência ao Senhor. Ele vem nos mostrar também que a gente deve ser obediente para que as coisas aconteçam para nós. Em Juízes, que é esse livro maravilhoso, que é um convite a gente ler essa história que é muito linda, é que quando Deus escolhia os seus juízes, eles eram escolhidos para Deus. Para quê? Para orientar o povo de Israel. Era um modelo de sabedoria e fidelidade ao Senhor. E ele diz bem para nós, fidelidade ao Senhor. Então Deus vem nos orientar. Deus ele só quer nos orientar e mostrar para nós o caminho certo. Porque às vezes nós damos com os pés nas águas, por quê? Porque não somos obedientes, porque nós não conseguimos ouvir o que Deus tem para cada um de nós. E cadê a nossa fidelidade com o Senhor?
Em Samuel, gente, esse livro é maravilhoso. É uma história linda de Samuel. Começa com sua mãe, Ana, que se entregou à oração, a clamor ao Senhor. Pela sua fé e pela sua perseverança, ela conseguiu engravidar, que foi quando nasceu Samuel. Samuel, ele foi um dos profetas, um dos últimos juízes, até que houve aquela mudança de juízes para reis. Então a gente vê essa perseverança, essa fé que nós devemos ter, perseverar na oração, perseverar na nossa fé, não ficar caindo em contradições. Em Reis, ele vem nos mostrar a crença que nós devemos crer em um único Deus. Não devemos ficar pulando de galho em galho, porque não existe ninguém mais importante na nossa vida do que Deus. Nós não somos insubstituíveis, mas para Deus nós somos únicos. Únicos para Deus. Somos importantes para Deus, como somos importantes para a nossa família, para a nossa casa. Nós devemos crer no único só Deus. Não devemos adorar outros deuses. Isso fere o coração do Senhor. Imagine como dói o coração de Deus quando nós não acreditamos nele. Quando não colocamos a nossa confiança no Senhor. Todas as vezes que a nossa fé é vacilada, todas as vezes que a nossa infidelidade com o Senhor, isso dói o coração de Deus, isso sangra o coração de Deus, porque Deus é fiel, Ele é fiel a nós, Ele é fiel às nossas promessas. Pode demorar 1, 2, 3 anos, mas Deus cumpre a sua promessa. É na hora certa, no momento certo. Por isso que devemos ser perseverantes em nossas orações. Devemos clamar pelo Senhor. Porque todas as vezes que pecamos, que nós erramos, e quando a gente admite que erramos, e a gente derrama nosso coração diante do Senhor, que a gente pede perdão para o Senhor. Ah, como esse Deus tem um coração tão bom, tão generoso, tão bondoso e misericordioso. Todas as vezes que caímos e erramos, e quando arrependemos de coração, de alma, Ele nos perdoa e nos acolhe em seu peito. Somos únicos para o Senhor. Cada um de nós somos únicos. E eu tenho certeza que cada vez, que cada momento, nós lembramos de Deus. O coração dele se alegra. O coração dele salta de alegria. Que a gente possa sempre lembrar de alegrar o coração do Senhor, como Ele alegra o nosso coração. Sejamos fiéis ao amor do Senhor. Amém? Eu vou deixar me guiar
me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar, me abandonar no teu querer. Preciso fazer a sua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Sua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta,